15 de janeiro de 1985. O governador de Minas, Tancredo Neves, é eleito por voto indireto presidente da República. É o fim de 21 anos de ditadura militar no Brasil. No início dos anos 80, a chamada abertura sofreu sabotagens por parte da linha dura do regime. Sindicalistas do ABC foram presos, incluindo o presidente do recém-criado Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma carta-bomba matou a secretária da OAB do Rio. No Rio Centro, um sargento morreu e um capitão se feriu quando iam cometer outro atentado. Mas a pressão popular crescia. O movimento Direta Já levou milhões de pessoas às ruas em todo o Brasil. A emenda das eleições diretas, entretanto, não passou no Congresso. O hábil articulador Tancredo Neves, governador de Minas, se elegeu então presidente no colégio eleitoral. A Aliança Democrática, formada pelo PMDB e PFL, derrotou o candidato do governo, Paulo Maluf. Tancredo, porém, caiu doente na véspera da posse e morreu em abril. O vice José Sarney assumiu o governo, completando a transição para a democracia. Em 88, foi promulgada a nova Constituição. Em dezembro do ano seguinte, Fernando Collor de Mello se elegeu pelo voto popular. E volta a falar do Instituto do Coração em São Paulo, repórter Carlos Tramontina. Quando está chegando por aqui o secretário de imprensa da Presidência da República, o jornalista Antônio Brito, que traz novas informações sobre o estado de saúde do presidente Tancredo Neves. O jornalista Antônio Brito descendo a escada e vai se dirigindo ao local onde prestará novas informações sobre o estado de saúde do presidente. Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. Acrescento o seguinte: nos últimos 50 anos, a vida pública de Tancredo Neves confundiu-se com os sonhos e com os ideais brasileiros de união, de democracia, de justiça social e de liberdade. Nos últimos meses, pela vontade do povo e com a liderança de Tancredo Neves, estes ideais se transformaram na nova República. A emocionante corrente de fé e de solidariedade das últimas semanas, enquanto o presidente Tancredo Neves lutava pela vida, só fez crescer esse sentimento de união, que foi sempre ação, exemplo e objetivo de Tancredo Neves. Com a mesma fé, com a mesma determinação, o Brasil haverá, a partir de agora, de realizar os ideais do líder que acaba de perder, Tancredo Neves. Foram as informações da Secretaria de Imprensa da Presidência da República informando à nação que acaba de falecer o presidente Tancredo de Almeida Neves.
A luta do governo para evitar abusos e desrespeito ao congelamento de preços levou o presidente a fazer uma convocação. Ele quer que cada brasileiro seja um fiscal do presidente. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí, posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo num fiscal do presidente, para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu fizer poderá ser fechado, ensejar a prisão dos responsáveis. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. Não dá porque não pode. Não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura. Não, senhor. Não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. Como que o senhor saiu do Brasil durante o exílio? Certo. Tu me emprestasse as calcinhas e saí com ela. É isso? E você não estava nascido? O que fazer com um camarada que estuprou uma moça e matou? Tá bom, tá com vontade sexual, estupra, mas não mata. Eu não esqueci de vocês. Imaginava estar liderando já. Imaginava estar liderando em tão pouco tempo. Até porque eu não sabia que o Pinóquio pelo menos lia. Eu não sei se ele sabe ler. Ele faz parte daquele grupo de políticos que age como se fosse aquele início do programa da Xuxa. Antes das eleições, beijinho, beijinho. Depois das eleições, tchau, tchau. O povo quer saber, seu Lula, por que o senhor tem essa voz de pato rouco? O senhor, quando era criança, o senhor tomou chá de rolha ou isso é charme? E o senhor, assim, faz esse charme para agradar o povo? Porque as mulheres gostam de voz rouca. Veja, eu sempre tive essa voz rouca. Vocês vão ser as minhas colegas e os meus colegas de trabalho. Vamos trabalhar juntos para governar este país. Você sabe o que é reforma social? Você sabe o que é justiça social? Eu também não sabia. Mas reforma e justiça sociais é o que eu pretendo fazer. Serra Dourada, entre outras mil do Brasil, ó pátria amada.
Collor e Lula foram para o segundo turno. 2 debates foram transmitidos para todo o país. Lula claramente venceu o primeiro. 3 dias antes da votação, houve um segundo debate. No dia seguinte, o Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado de 6 minutos, assistido por 64% da audiência. Foi especialmente montado para deter Lula e eleger Collor. Sabemos perfeitamente bem que a nossa... Few doubt that Lula lost the second debate. He was unsettled and had been through a grueling and vicious campaign full of personal smears. Em função não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar as eleições dia 17. Eu gostaria... In the summary, Collor was forceful. He had all the good lines, as well as 1 minute and 10 seconds more than Lula. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. E quem venceu o debate? Depois do resumo, o Jornal Nacional apresentou os resultados de uma pesquisa telefônica sobre o debate feita pela agência responsável pela construção da imagem eleitoral de Collor. As perguntas eram vagas. Collor venceu Lula em todos os sentidos. Não foi perguntado em quem as pessoas entrevistadas iriam votar. Collor teve 45% das respostas e Lula 34,1%. O mais preparado para governar. Collor, 48%. Lula, 30%. Nosso trabalho como profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses 2 debates. Manter aberto esse canal de 2 mãos entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia. No mesmo dia, mais cedo, a Globo havia transmitido um resumo diferente do jornal Hoje. O jornalista Pinheiro supervisionou a edição. O cerne da questão é esse. Entre a edição do jornal Hoje, da hora do almoço, e a edição do jornal da tarde, o resumo do debate foi alterado pelo Alberico Souza Cruz e pelo Ronald Carvalho. Na essência, não houve aqueles critérios básicos que nortearam a edição da manhã, que era ao mesmo tempo para os 2 candidatos, a questão da pergunta, da réplica e da tréplica, e ficou uma coisa totalmente desbalanceada, o que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate. Foi foi um flagrante, quer dizer, um atentado assintoso à ética jornalística, uma manipulação sem vergonha, desavergonhada. Eu, quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar a minha revelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte, a exibição do compacto, eu disse a ele, Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria que ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, porque não precisava ser burra. O Lula perdeu pelas suas fragilidades. Agora, em hipótese alguma, numa sociedade democrática e numa televisão democrática, pode-se admitir uma manipulação tão grotesca, tão grosseira como foi feita pela Globo naquela vez. Havia uma tendência de uma aproximação entre os 2 candidatos e no dia do debate eles estavam apenas a 1% de diferença. Com este resumo do debate na sexta-feira, a pesquisa do sábado mostrou uma abertura de diferença e no domingo a diferença, que era de 1 ponto, apareceu como de 4